Mais um vídeo mostrando a realidade de mercado de carros para você e doa a quem doer. Novo Citroën Basalt, sucesso de vendas, excelente custo-benefício. Gostei bastante do carro, mas eu estou assustado com a quantidade de reclamações na internet por causa desse carro. Quer saber o que houve? Bora pro vídeo! Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te convido a assistir o vídeo todo para não pegar o bonde andando. E se você gostar do vídeo e não for inscrito, sinta-se à vontade e se inscreva no canal, beleza? Mas vamos lá, pessoal, tem um aviso muito importante para dar aos espectadores desse vídeo. Primeiramente, se você comprou um Citroën Basalt, tá feliz, nunca teve defeito, se precisou usar o pós-venda e foi bem atendido, sinceramente, de coração, meus parabéns. Eu não estou fazendo esse vídeo para você que se deu bem, para você que é feliz. Não vou criticar sua compra, não vou ofender você, não vou falar do teu carro na sua garagem. E sim esclarecer aqui, tá, pessoal, que realmente esse carro é show de bola, tem um excelente custo-benefício, é importante para o nicho desse carro no Brasil porque atiça a concorrência, está vendendo bastante, mas o principal intuito desse vídeo aqui é para você que está interessado nesse carro e que quando você for comprar esse carro ou não, você esteja com os dois pés no chão, ciente do que pode acontecer ou não, ao contrário de muito consumidor que reclama porque realmente foi pego desavisado. Realmente deve ser muito desagradável você comprar um carro 0 km e não saber que estava dando um monte de coisa, não é verdade? Então o intuito desse vídeo aqui é esclarecer, é mostrar a realidade de fatos e não opiniões minhas, tá bom? Sobre o Citroën Basalt, que eu continuo recomendando, sendo um carro muito bom para o custo-benefício, categoria e realidade do mercado, mas eu tenho que mostrar a verdade do carro, pessoal. Então não adianta chorar, se rasgar nos comentários, falar que eu só falo mal de carro. Gente, eu estou falando fatos. Se você não gostou, não concorda, tamo junto. Mas eu não vou deixar de fazer esse tipo de vídeo por causa de chororô de meia dúzia de gente que não entende o intuito de um vídeo como esse, beleza? E não pense que nesse vídeo aqui eu vou ficar detonando detalhes inúteis como a parte interna do capô do meu carro não veio pintada, fica no Prime. O acabamento do carro é em plástico duro, tem varetinha no capô. Gente, nada disso faz você se decidir ou não de comprar um carro, são meros detalhes. É um verdadeiro absurdo? É, porque carro aqui no Brasil é muito caro, tudo deveria ser nos trinques. Mas, gente, vamos nos apegar aqui a coisas sérias que realmente levam os consumidores a ficarem muito frustrados com as reclamações que já eu vou te falar. Por falar em reclamações, eu estou filtrando reclamações aqui do site Reclame Aqui, que é um importante site, veja bem, importante site, que é um ótimo termômetro para você tomar uma decisão ou não. Mas eu sempre aviso em vídeos assim no canal para você não levar tudo que você vê no Reclame Aqui em conta, porque tem gente que reclama dessas coisas inúteis, não é isso que faz você se decidir ou não, pessoal. Reclame Aqui tem muita reclamação importante, então eu vou filtrar aqui no vídeo o que importa de verdade como um termômetro e não como uma verdade absoluta, só para te alertar e você ficar ciente do que está acontecendo com esse carro. Tá dado o recado? Tamo junto? Então, bora começar primeiramente falando, pessoal, do Basalt. É um crossover que o mercado chama de SUV do estilo coupé, seguindo a moda ali do Fiat Fastback, para vender carro aqui no Brasil. É vendido como SUV, pessoal, na categoria de compacto. Eu não concordo que nenhum carro desse é SUV, mas ele é vendido como SUV. Fazer o quê? É altinho, suspensão altinha, adereços externos off-road, o carro é bem equipado em todas as versões, tem um conjunto de mecânica e câmbio Fiat, que hoje, em 2025, já estão bem consolidados, tá bom, pessoal? É um carro feito para ser mais barato. Não é barato, mas é um carro que perante a concorrência ele entrega bastante. Afinal, um carro aí que você tem de câmbio automático, né, e motor turbo 1.0 que fica um pouco acima ali dos 100 mil reais. E isso não é comum aqui no Brasil. A gente está vendo o Polo Trek, por exemplo, que é um carro 1.0 aspirado, simplão, já chegando a 100 mil. Então, olha só, eu sei que o preço não é barato, mas ele tem sim um custo-benefício muito interessante. E por causa disso está vendendo muito bem, beleza? E vamos agora rapidamente pincelar as vendas desse carro agora em 2025 para você ficar ligado, porque quanto mais vende um carro,
mais reclamação ele vai ter também. Fica até o final do vídeo, tem uns capítulos para você aí. Eu vou falar das vendas, vou pontuar as reclamações e vou falar sobre os fatos, sobre o carro de lançamento, que é furado ou não você comprar, o que pode acontecer com você comprando um carro totalmente novo, como o Citroën Basalt, como que você deve agir, etc e tal, beleza? Então, vamos lá no site Auto, que eles colocam uma tabela muito organizada, que puxa dados também da Fenabrave para você ver os números de emplacamento desse carro, como está vendendo muito bem. O Basalt é o Citroën mais vendido do Brasil. E, cara, tem muitos anos, não vou nem dizer que é inédito isso por aqui, porque o Basalt, ele representa uma conquista para a Citroën, carro brasileiro, fabricado no Brasil, que está vendendo muito bem. E só não está vendendo mais porque a Citroën não consegue entregar. Aliás, isso também é alvo de muitas reclamações, que já vou te falar. Então, taca na tela e vamos ver os números do carro. Vamos lá! E com você na sua tela temos aí o site do Auto, fonte, link e créditos na descrição para você. Olha só, pessoal, eu listei ali os veículos mais vendidos em 2025 e temos ali o Citroën Basalt na posição 36, em 36º lugar do ranking geral. Isso é muito interessante porque esse carro emplacou até então 6.579 unidades, somando os 4 primeiros meses do ano, porque até então temos números fechados até abril desse ano, porque estamos em maio, está correndo ainda, não fechou. E, cara, esse carro vai cada vez mais vender mais, porque ele tem um ótimo custo-benefício. Se liga, em janeiro vendeu 1.206 carros, fevereiro, perdão, emplacou 1.701, em março 1.714, em abril 1958, pessoal. Tá vendendo mais do que o Renault Duster. O Duster vendia muito bem quando não tinha um bom custo-benefício quando 0 km. Ao contrário do Basalt, que está chamando muita atenção e realmente é uma compra muito interessante. Eu julgo até racional pelo carro em si. Pelo carro em si. Esquecendo que é de lançamento, né? Esses defeitos, porque realmente o carro oferece bastante pelo que cobra na atualidade desse mercado bizarro de carros novos aqui no Brasil. E, meus amigos, eu me motivei para fazer esse vídeo aqui graças a um vídeo que apareceu para mim no YouTube de um canal chamado Vida de Basalt. O rapaz comprou um Citroën Basalt e criou um canal no YouTube para criar como se fosse um diário do carro. Estava muito feliz, muito empolgado. E, cara, pouquíssimo tempo de uso. Lembrando que esse carro foi lançado em outubro de 2024. É um carro muito recente no mercado. Esse carro, com pouquíssimo tempo de uso, começou a dar problemas. Esse camarada acionou a concessionária Citroën, que não resolveu o problema do carro. Cara, é muito bizarro o relato que ele passa. Eu vou deixar o link do canal dele para você na descrição. Se você tiver interesse no Basalt, é bom você ver opiniões de donos conscientes e não aquele dono, 500 quilômetros, estou feliz da vida, 1.000 quilômetros, estou feliz da vida. Primeiro mês com o carro, gente, não dá tempo do carro dar defeito, a não ser que ele venha muito sorteado de fábrica, né? Gente, ele foi inclusive informado pela Citroën que ele poderia ficar até 180 dias, 6 meses sem o carro, para a Citroën analisar o problema dele. Segundo ele, no vídeo que eu vi que está no canal dele, tá bom? O link está aqui embaixo na descrição do canal, que eles não conseguem não ter nem a referência da peça que tinha que trocar. É um verdadeiro absurdo. Um carro fabricado aqui, não é importado. Se fosse um chinês que não tem peça aqui, a gente até entenderia, mas eu acho inadmissível um carro fabricado no Brasil, nacional, a montadora não informar nem a referência da peça para o consumidor resolver o problema, né? É impressionante, pessoal. E devido a esse vídeo aí, eu resolvi fazer uma pesquisa, né, sobre esse carro no Reclame Aqui. Como eu disse antes, o Reclame Aqui é um importante termômetro e referência. Não leve 100% do que você vê no Reclame Aqui, senão tu não vai comprar nada, porque tudo tem reclamação. De problema de garantia, de falta de peça, de pré-venda, de pós-venda. Gente, você tem que saber filtrar e analisar o que você vê no Reclame Aqui, mas eu sinceramente fiquei assustado das reclamações que eu vi desse carro em tão pouco tempo de lançado. Esse carro, cara, foi lançado em outubro de 2024. É muito cedo para esse carro ter tanta reclamação assim. E olha só, não vou nem falar daquelas reclamações que a Citroën não consegue atender os clientes. Afinal, infelizmente, é muito comum de todo carro novo que começa a vender muito,
a montadora não consegue atender a demanda, pessoal, e se enrola na logística, nos prazos, as concessionárias não sabem o que falar para o cliente, aí a concessionária promete um prazo, o saque da montadora fala outro, fica aquele vai e vem. Eu já falei isso no vídeo do Tiggo 7 Sport, no ano passado, inclusive, né, que reclamaram, coisa e tal, mas é uma reclamação, tive que falar. Muita gente desistiu de comprar esse carro por causa desse problema de entrega. Cara, tá acontecendo aí com o Corolla Cross também, principalmente na versão XR, que também é para o público PCD. E por que não com o Citroën Basalt, um carro aí que está vendendo bastante. Gente, a Citroën nunca teve volume de vendas como está tendo hoje por causa do Basalt. Mesmo fabricado aqui, meio que pegou a montadora de calças arreadas. Eu acho que nem eles e nem a Stellantis, que é o grupo que compõe ali Fiat, Peugeot e Citroën, Jeep, né? Eu acho que eles não esperavam que o Basalt tivesse essa aceitação toda, pessoal. Incrível, né? Então, resumo da ópera. Tem muita reclamação no Reclame Aqui sobre isso. Problema de prazo, aquelas desavenças de vendedor com consumidor, de montadora. Eu não vou me ater a isso nesse vídeo não, tá bom? E sim a defeitos e problemas com garantia e pós-venda. Eu coloquei mais ou menos 20 reclamações aqui, vou ler algumas na íntegra e outras vou mostrar para você, para não ficar tão chato o vídeo, né? Só para você ter a ideia que o negócio é sério sim. Ai, Vinícius, mas esse carro já vendeu 6.000 e poucas unidades esse ano, você está pegando no pé por causa de 20 reclamações. Não é isso, gente. Acabei de falar. É uma amostra. Se eu pegar a fundo e ver as reclamações, vai dar muito mais do que isso. Sim, eu, Vinícius, acho um absurdo um carro com tão pouco tempo de lançado assim ter reclamações como essa do canal Vida de Basalt, por exemplo. Então, taca na tela e vamos conferir aí a realidade das reclamações coerentes sobre esse carro na internet. Beleza? Taca na tela, vamos lá. Eu vou deixar, pessoal, o link do Auto também, no caso, e esse link do Reclame Aqui da minha pesquisa para você na descrição, beleza? É bom salientar que a reputação da Citroën no Reclame Aqui, tá bom? É de 7.2 de 10, ou seja, uma nota boa. Eles têm um índice razoável de respostas a consumidores. Então vamos lá, pessoal, essa reclamação aqui é de Uberlândia, Minas Gerais, o barato que sai caro. Esse Basalt é um lixo, com pouco mais de 2.000 km, o carro parece que vai se desfazer. Tudo vibra, isso porque ainda não passei em estrada de terra. Consumo exorbitante, consumo urbano no álcool em média de 5,8 na gasolina, blá blá blá, bli bli bli, blá blá blá. A trava elétrica da chave parou de funcionar, o carro praticamente zero, tenho que fechar e abrir na chave. Todas as vezes que abro, o alarme toca até eu entrar e dar partida. E mais uma reclamação, vou pontuar as partes principais aqui, tá bom? Basalt do sonho pesadelo, cliente de São Paulo, capital. Ele reclama aqui que a concessionária atendeu ele muito mal, etc e tal. Inclusive, instalou uma película anti-vandalismo na concessionária, que eles cortaram as borrachas de vedação. Isso aqui não diz respeito ao carro, foi vacilo da concessionária. Bem, ele reclama de barulho também, reclama do tratamento ruim que ele recebeu na concessionária, então realmente é complicado, né, pessoal? Reclamação de hoje, tá, pessoal? Tô gravando esse vídeo aqui na manhã do dia 19 de maio, de Novo Hamburgo, beleza? Basalt, chave tranca na ignição, pós-venda terrível. Veja bem que até então eles estão reclamando muito dos atendimentos, né? Adquiri um Citroën Basalt 0 km, estando hoje com apenas 950 km. Algumas semanas notei que a chave estava trancando para retirar da ignição, combinado a um ruído alto e desagradável. Por conta da chave, a concessionária não liberou o veículo e, com tudo isso, já estou 6 dias sem carro. Um absurdo, comprei um carro novo para não ter dor de cabeça. Rapaz, os consumidores estão bolados com esse carro, olha só. Pesadelo, corram, sonho que é pesadelo. Cliente de Niterói, Rio de Janeiro. Foram relatados abaixo os problemas. Pulei essa parte de atraso de entrega porque não importa muito aqui para o nosso vídeo. Mas relatou aqui que no dia 21 de abril... o carro estava com 32 km rodados, estava com barulho forte em movimento, motor ou transmissão. Aí fizeram uma inspeção e relataram sim que estava com barulho diferente. Bem, resumo da ópera, está reclamando desde o início de abril e fala aqui que o veículo continuou na oficina em diagnóstico até a data de 15 de maio, nossa, mais de um mês, estando em reparo por 38 dias sem solução. Mais uma reclamação de problema com o carro e falta de informação no reparo do Basalt na garantia Rio de Janeiro RJ. No dia 22 de abril levou o carro
um Basalt 2025 com menos de 700 rodados, na garantia e retirado na concessionária dia 11 de março, para inspeção após verificar um vazamento de óleo na parte inferior dianteira do veículo. Colocaram o carro no elevador, etc e tal, constataram o vazamento de óleo, mas não sabiam de onde vinha, a fonte no caso, né? E após 12 dias do veículo imobilizado na concessionária, o consumidor foi ao local para ter informações e foi informado pelo gerente da concessionária que o vazamento era proveniente de 2 mangueiras e que era necessária a troca desse componente. Porém, até 8 de maio, ele não consegue informações sobre a entrega de peças, porque ele liga na Citroën e o analista não atende e não retorna. Já foram feitas diversas ligações ao longo desses dias e toda vez era informado que o analista está em outro atendimento e que em 48 horas retornariam a ligação. A questão é que passa mais de 48 horas e não teve nenhum retorno. E mais uma reclamação aqui de Vespasiano em Minas Gerais. O consumidor alega veículo 0 km com defeito. Reclamação de 8 de maio. Ele efetuou a compra do carro dia 20 de março e após uma semana o carro apresentou um barulho forte na direção, no volante. Agendou a vistoria para o dia 7 de abril, foi constatado que seria necessário trocar a coluna de direção. Foi garantido que a troca seria rápida em até 10 dias, o que não aconteceu e poderia utilizar o veículo. Estranho, né? Porque isso é um item de segurança. Já pensou se isso quebra nesse intervalo aí? Vacilo da concessionária, hein? Enfim, o barulho continuou aumentando e o carro apresentou mais um defeito. Desligou em plena rodovia e na data do dia 8 de maio completa 31 dias e não há previsão da peça. Ou seja, o carro está sem peça, né? Um carro fabricado aqui. Mais uma reclamação de defeito do Basalt, Rio de Janeiro, RJ, 7 de maio. O meu Basalt Shine com 3 meses de uso, primeira chuva forte que o consumidor pegou, estacionado no condomínio. Quando foi abrir o porta-malas, estava cheio de água em volta ali do macaco do carro, né? Ele acionou a concessionária, fizeram reparo no carro, alegando que a mala estava desalinhada e devolveu o carro em 2 dias. Aí, de novo, o carro pegou chuva e quando foi ver, água no mesmo lugar que está entrando água. Citroën Basalt de novo, mais de um mês para chegar peças aqui em Taubaté, São Paulo, no Vale do Paraíba, pertinho de mim, né? Estou aguardando há mais de um mês por peças do conserto do Basalt. Mais uma reclamação não respondida, lá de Recife, Pernambuco. Comprei o carro zero e só tive dor de cabeça. Comprou o Basalt 0 km na concessionária tal, porém com 539 km rodados, o alternador deixou de gerar força para a bateria, deixando o cara no meio da rua. Mais uma reclamação aqui de São Paulo, capital, de 23 de abril. Pós-venda do Basalt um descaso total. Pior atendimento que já teve na vida, da compra até o pós-venda. É que o botão do ar não funciona, acendeu a luz do motor, barulho debaixo do carro, chegou até a acender a luz da bateria e chegou a desligar o carro. Reclamação respondida, parece que o caso foi resolvido. Carro com menos de X quilômetros e já apresenta problema grave de perda de potência. Consumidor reclamando aqui, carro 0 km com problema sem solução de Campinas, São Paulo, 22 de abril de 2025. Compraram um carro em dezembro do ano passado e depois de 3 meses com o veículo, com apenas um mês, esperaram, 3 meses para receber o carro e com apenas um mês de uso, o carro apresentou problemas mecânicos. Fica engasgando a acelerar. Levou na concessionária até o dia ali, em abril, ninguém apresentou uma solução para o problema, nenhum diagnóstico foi dado. 4 meses esperando peça, segundo o Reclame Aqui, foi resolvido, de abril de 2025. No final de novembro, sofreu um acidente com o Citroën Basalt, recém-tirado da concessionária. Acionou o seguro, que autorizou o conserto do carro. Até hoje, no caso, dia 17 de abril, cara, desde novembro, não iniciaram o reparo do carro, porque está faltando uma peça. Calculador do motor. Será que não é calço do motor? Não tem nem previsão de chegada por parte da montadora. São 4 meses de espera e uma peça que não tem nem previsão de chegada. Pós-venda ruim no uso da garantia, falta de interesse, desorganização e reclamações. 1 mês de espera já por uma simples peça de fechadura de porta que quebrou com 1 dia de uso para um carro 0 km. Carro na primeira revisão dos 10 mil km apresentou problema no motor de arranque. Consumidor reclama que o Citroën Basalt, carro com problema na porta desde censurar ali o prazo, né? Não tem como saber. Peças em atraso, sem previsão. Falha elétrica, Citroën Basalt. Falta de peças, atraso e péssimo atendimento, rapaz.
E vamos lá, pessoal, vamos comentar o que está acontecendo, né? Com os fatos aí à mesa. Não li todas as reclamações em detalhes porque o vídeo já está muito longo, por isso que eu fatiei na edição para você ter uma noção. Mas os problemas básicos são esses: falta de peça, defeitos em carros novos, de uma forma assim até grande, né? Para um carro com pouquíssimo tempo de lançamento, problemas de atendimento em concessionárias e também o saque da montadora. E repito, problemas de entrega são muitos, não listei para você aqui. Olha só, gente, falta de peça, como eu sempre falo aqui no canal, infelizmente está acontecendo com todas as montadoras. Toyota, Volkswagen, Chevrolet, Fiat, BYD, GWM. Claro que tem umas que superam as outras, porém, eu até entendo, cara, que não tem a peça para um BYD que é importado, entendeu? Por um Caoa Chery, que as peças vêm importadas e o carro é montado aqui. Agora, o Basalt é 100% fabricado aqui, entendeu? Ele é soldado, ele é pintado, ele tem a estamparia. Claro que tem peças que vêm de fora, mas, gente, eu acho um absurdo o consumidor ficar esperando esse tempo todo por causa de uma peça num carro tão novo. A Citroën não está preparada logisticamente para atender o pós-venda, infelizmente. Mas vamos lá. Você que compra um carro em lançamento, como o Basalt, um projeto novo aqui no Brasil, não é facelift, não é derivado, é um carro novo. Você que compra um carro desse ou quer comprar, tenha uma coisa em mente: você vai ser cobaia de montadora. Isso mesmo, vai ser o famoso beta tester, porque você vai testar o carro para eles melhorarem, não tem jeito. Não se ofenda, é comum do mercado. A montadora lança um carro que eles testam em situações que são limitadas, mas quem testa mesmo o carro é o consumidor no dia a dia. Cada um tem seu perfil, cada um mora em um local diferente, então o carro só é testado na mão do consumidor. E um carro desse, de lançamento sem histórico nenhum, é realmente um tiro no escuro, uma roleta russa. Você vai ser cobaia, tanto que os carros no lançamento eles são mais baratos. E depois que vai passando o tempo, o carro vai aumentando de preço. Por que ele vai aumentando de preço? Porque a montadora vai vendo esses relatos, vai corrigindo o projeto do carro, vai modificando fornecedores, alterando peças, resolvendo problemas, e tudo isso tem um custo operacional, pessoal. Não existe almoço grátis, muito menos no mundo automotivo. Agora, carro que está ali em meio de geração. Vou te dar um exemplo. T-Cross. O T-Cross lançou em 2019, não foi? Ele recebeu no ano passado um facelift de meia vida. Ele não teve tanta alteração no projeto assim de forma significativa que mudasse o carro. Tudo bem que teve um painel novo, um para-choque novo, um farol de LED, mas isso são detalhes, entendeu? Não é um carro que chegou novo, é um carro que realmente já teve seu projeto base muito aprimorado, o carro já está mais estável, com menos problemas. É um carro de facelift de meia vida. Não se aplica esse lance do lançamento de um carro 100% novo, tudo bem? Cara, não adianta. Se você comprar um carro desse no lançamento, você pode ser sorteado, sim, de uma maneira mais perigosa, entre aspas, do que um carro que não é lançamento. Outra coisa, eu vi nas reclamações ali a galera reclamando que o carro é barulhento, que o carro não é silencioso. Gente, um erro muito comum do brasileiro, desculpe, não é erro não. O brasileiro, ele tem uma expectativa alta em relação às coisas que ele compra. E realmente eu entendo porque um carro desse não é barato, mesmo sendo barato na realidade de hoje, se é que você me entendeu. O dinheiro empregado é muito suado, o crédito é sofrido, a taxa de juros está alta. Então o consumidor compra um carro zero, achando que aquele carro é perfeito porque ele é 0 km. Mas meu amigo, minha amiga, eu quero alertar você que está vendo esse vídeo, não fique chateado comigo, porque é a realidade. Não tenha essa expectativa, porque um carro como o Basalt, que é um carro simples, feito para ser simples e ter um custo-benefício melhor, ele não vai ser silencioso, ele não vai ter ausência de barulho de acabamento, ele não vai ter ausência de trepidações ao rodar. Isso não é nem defeito não, cara, é característica de um carro dessa categoria, com um projeto seco e simplificado, tá bom? Então, se você quiser comprar um Basalt, tenha conhecimento disso. Agora, defeitos são outros 500, tá bom? Defeitos elétricos, mecânicos, trepidações anormais, como essa de você pisar no acelerador com câmbio ali, isso daí já é defeito, tá bom? Mas agora, carro silencioso,
sem barulhinho de plástico. É complicado, a não ser que tudo isso passe da normalidade do projeto, se é que você entendeu. Mas muitas reclamações vão além desses problemas corriqueiros de carros de entrada. Beleza, pessoal? E, cara, o descaso do pós-venda da marca é complicado. E a gente faz um link, um gatilho mental no passado. Como é que o cara me compra um Citroën Zero hoje, sabendo do passado da marca, que é catastrófico aqui no Brasil? É o pós-venda ruim, é carro ruim, que veio da França com suspensão de vidro, elétrica zoada, câmbio das Arábias. Hein? E aí? O Citroën Basalt é um carro ruim? Não, pessoal. Eu vou falar um negócio para você, por incrível que parível, o pós-venda da Citroën hoje não é bom, ok? Mas é bem melhor do que antes, que era muito pior. E os carros também são tropicalizados. O Basalt, por exemplo, ele tem a mecânica derivada de carros Fiat. É uma mecânica turbo e aspirada que já estão um tempinho no mercado, já estão consolidados. Mas, como disse, é um projeto 100% novo. Muitos donos vão ser sorteados até a montadora conseguir estabilizar isso daí e resolver esses pepininhos. Entendido? O Basalt não é um carro ruim. É um carro bom, dadas suas limitações como carro de entrada, como eu disse antes. O carro não tem um acabamento bom, não é um carro com isolamento acústico bom, mas é um carro que preenche sim os anseios de quem pensa em comprar um carro conscientemente nessa faixa de preço. Por quê? Você vê um carro desse automático e turbo, na faixa de preço que esse carro tem, com proposta SUV, realmente é imbatível. Por isso que está vendendo muito bem. E a Citroën não consegue acompanhar essa logística, não consegue acompanhar a demanda. Por isso que também tem muita gente que reclama. É um caos que acontece na internet? É. Mas eu acho que você, consumidor, deve se conscientizar de tudo isso antes de querer comprar um carro desse. Se você concordar, você já está ciente, não vai ser pego de surpresa e vai conseguir até esperar resolver os problemas. Entendeu por que eu estou fazendo esse vídeo? E dando exemplo aqui para você de carro de lançamento, cara, fatalmente dá defeito. Você lembra do Gol G5, que lançou com um monte de defeito? Era para-brisa que trincava, porta traseira que ficava batendo, problemas de alinhamento de carroceria, problemas elétricos, painel maluco, vidro que arrebentava o cabo de aço, motor com defeito. Cara, foi muito defeito. O Polo também, quando foi lançado em 2017 aqui, teve um monte de defeito. Era arrefecimento que podia arrebentar e vazar dentro do carro. Tinha problema do porta-malas do batente, tinha problemas elétricos, tinha um monte de coisa, pessoal. Lembra do motor Fiat T200 Turbo e T270 que foi lançado ali mais ou menos no final de 2021 para 2022, que equipava carros Fiat e Jeep que bebiam óleo, que tinham problemas de pressão na bomba de combustível, que tinha barulho no motor? Hoje em dia esses motores estão muito mais estabilizados, porque a montadora vai corrigindo de acordo com o tempo. Entendeu, gente? Então, carro de lançamento realmente é complicado. Você tem a opção de comprar ou não, mas esteja ciente que é uma verdadeira roleta russa e você pode ser sorteado com uma frequência superior do que de um carro que não é 100% novo, entendeu? E como diz o Marcelo Toledo, um consultor automotivo conhecido na internet, muito competente, tem um mandamento que ele sempre fala assim: não comprarás carro de lançamento. Aguarde um pouco, pelo menos acima de 1 ano e meio ou 2 anos, se você for um cara mais calmo, mais conservador. Eu repito as palavras de Marcelo Toledo, que é um excelente profissional, um car hunter muito renomeado. Não compre carro novo assim em lançamento, que você pode ser sorteado. Agora, se você quiser se emocionar, esteja ciente que você pode ser sorteado e virar um reclamante aí do Reclame Aqui, de ser mal atendido, etc e tal. Então, gente, tudo são experiências. A montadora vai melhorando de acordo com o tempo. E a gente espera que melhore mesmo, porque carro é muito caro aqui no Brasil. Resumindo, pessoal, eu recomendo ou não o Citroën Basalt. Como carro, esquecendo que ele é um lançamento, carro de outubro de 2024, é um carro muito interessante, que tem um custo-benefício muito bom. Tem um monte de gente que comprou esse carro e não teve defeito nenhum. Foram felizes, deram sorte. Agora, é aquilo. Eu, Vinícius, hoje em dia, eu não me emociono mais com um carro novo, não. Já cansei de falar isso no canal. Se eu quisesse um carro desse, qualquer carro de lançamento, eu esperaria pelo menos 1 ano e meio. Tanto que todos os carros 0 km que eu tive
foi nesse esquema, foram em meio de geração ali, 2 anos depois de lançado, facelift, já está no meio de vida, não tem esses defeitos, tanto que eu nunca fui sorteado. E o índice de pessoas que são sorteadas desse caso são bem menores do que de cobaias que compram carro em lançamento 100% novo. Belezinha, pessoal? Mas é isso aí, tamo junto, não seja neurótico, não xinga o tio aqui, eu só quero ajudar os consumidores. O canal Meu Carro Lifestyle, ele fica sempre ao lado do consumidor, tá bom? Eu não sou amigo, não sou parceiro, não cheiro nádegas de montadora, porque eu penso em você, consumidor. Esse canal começou como consumidor e ele vai continuar existindo assim, tranquilo? Comente, compartilhe, me siga nas redes sociais, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, confira os outros vídeos e se você gosta de games antigos, conheça o meu segundo canal, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo. Desculpe pelo vídeo longo, tamo junto, é nóis!